Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, que estão sempre presentes aqui, prestigiando o nosso canal, Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais um momento de reflexão na noite de hoje. Hoje, dando continuidade aos estudos do Livro da Esperança, parceria de Chico Emmanuel. Hoje, nossa irmã Neide vai falar sobre o tema Ora e Segue. E antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer, como sempre fazemos, a nossa vibração planetária. Convidando você que está aí a sentar de maneira confortável, relaxar, relaxe os ombros. Vamos agora fechar os nossos olhos e emanar para o nosso planeta Terra, a nossa casa, nosso lar, as melhores energias de amor, de paz, unindo essas orações, essas energias, com toda pleiade de espíritos amigos, fazendo um grande círculo no nosso planeta, emanando paz, emanando luz, onde tiver um coração em aflição, seja nesse momento consolado. Abençoa, Senhor Jesus, Mãe Maria, espíritos amigos, a todos os lares, a todos os hospitais, aos irmãos que estão nas ruas, aos irmãos que estão em aflição. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Abençoa o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que todos possam ser envolvidos em paz, em união, em tranquilidade, em diálogo. Não a violência, sim a paz. Abençoa todos os países das Américas. Todos possam ser envolvidos na vibração de amor de Jesus e de Nossa Senhora Mãe Maria. Os países que tiveram catástrofes, que os irmãos possam ser acolhidos. Abençoa os governantes, Senhor, desse planeta, para que possa pensar nos menos favorecidos, para que possam governar para todos, independente de bandeiras, que haja amor, justiça. Senhor, misericórdia. Misericórdia para aqueles governantes que ainda pensam em guerra, aos governantes que ainda estão cheios de ego. Senhor, misericórdia, intui, acalma, envolve esses irmãos em paz, que um anjo amigo possa inspirá-los para o bem comum. Que parem as guerras, que parem as violências. Senhor, misericórdia, derrama o teu manto de amor. Dissipa toda e qualquer violência que ainda habita nesse planeta, Senhor. Que o manto de Nossa Senhora possa regar esse planeta com muito amor, com muita paz, com muita luz. E do nosso coração saindo luz, juntando a tantos outros irmãos que nesse momento estão em vibração, envolvendo cada canto desse planeta, todos os continentes agora, sendo abençoados, descendo chuvas de luz, acalmando os corações, consolando os corações. Que assim seja e assim será. E agora vamos passar a palavra
para a nossa querida irmã Neide. Muita paz. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer estarmos juntos para fazer essa reflexão também juntos. Vamos ouvir também um texto que é muito interessante, é um texto, sim, que é um roteiro que Emmanuel nos traz para que a gente realmente tenha esperança e possa seguir adiante sempre, né? Como o Mestre Jesus, o nosso Pai querido, quer que a gente siga em frente para realmente alcançar essa progressão de crescimento espiritual. Então, o texto, o nosso tema hoje é Ora e Segue, do livro Esperança, que nós estamos trabalhando esse mês, que é a psicografia de Chico Xavier, com o nosso querido, pela inspiração do nosso querido Emmanuel, né? E, para começar, nós vamos ouvir um texto, eu trouxe um textinho áudio, um videozinho, que vocês vão ouvir o texto para se familiarizar com o texto na íntegra. Ora, e segue. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, também sobre a terra. Mateus 6:10. Nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola em que a dor comparece por essência do aprendizado, e o obstáculo por lição. E portas adentro do educandário, a prece, por flama viva, será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que te não faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio de tua própria renovação. Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais amas, na solução dos problemas que te apoquentam a vida, e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Não desfaleças, nem te magoes. Ora, e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilia a compreender sem desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém, capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros, e apenas surge quem te proponha dissabores e experimentos amargos. Não te aflijas, nem te perturbes. Ora, e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilia a sofrer sem ferir. Deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço, e ouves, a cada hora, novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes, nem desanimes. Ora, e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilia a servir sem reclamar. Assumiste atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando, por isso, com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfiança sombreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Não chores, nem esmoreças. Ora, e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilia a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora, e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilia a sustentar a consciência tranquila, no desempenho dos deveres que te competem. E se pedradas e humilhações, te constituem o prato descabido no momento que passa, ora, e segue adiante, lembrando que a criança, pode revolver hoje, o pó da terra em formas de fantasia e agitações de brinquedo, no entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão, que lhe garantam a vida. Isso porque, Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo, é a força de Deus. Bem,
Depois de ouvirmos, nós vamos agora fazer um comentário, né, sobre o que nós ouvimos aí no texto. Então, o texto é muito interessante, porque, inclusive, ele começa com a passagem do Evangelho, que está na nossa oração, na oração que o Pai nos ensinou. Deixa eu abrir aqui o tablet para eu seguir o roteiro. Então, a oração, um textinho que é um texto de Mateus, capítulo 6, versículo 10, onde ele diz o seguinte: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, essa parte aí, nós já ouvimos, nós já sabemos bastante sobre a nossa linda e poderosa oração, que é a oração do Pai Nosso. Mas será que quando nós dizemos assim, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, a gente sempre está convicto de que realmente seja a vontade de Deus? Nós sabemos que deve ser dessa forma, mas muitas vezes nós, ainda humanos, ainda na carne, ainda espíritos em evolução, né? Ainda com nossa infantilidade espiritual, muitas vezes nós queremos que a vontade seja a nossa. E quando muitas vezes nós pedimos, e às vezes atrasa, demora ou até mesmo não vem, nós às vezes ficamos um pouco revoltados. Mas não é a atitude que o Pai quer de nós. Porque, na verdade, quando ele diz aqui, quando na oração que Jesus nos ensinou, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é a nossa evolução espiritual. Então, nós viemos aqui para a Terra, né, para ocupar esse espaço aqui na Terra, para justamente nós tivemos essa grande oportunidade da reencarnação para que nós possamos evoluir espiritualmente. Então, essa é a bênção divina que nós temos, a reencarnação, para podermos chegar a patamares mais elevados, como o Pai quer que nós cheguemos, né? A patamares espirituais mais elevados, mais puros. Quem sabe um dia nós, quer dizer, quem sabe não, com certeza nós chegaremos a essa linhagem de espíritos puros. Podemos demorar? Podemos, mas nós vamos chegar lá, porque essa realmente é a vontade e a determinação do Pai. E por isso que ele diz aqui, que seja feita a vontade do Pai, né? Assim na terra como no céu. Essa vontade do Pai, que é justamente a vontade de nós evoluirmos, por isso que nós temos que aceitar, porque nem sempre o que a gente pede é bom para a nossa evolução. Nem sempre não é, não é? Muitas vezes nós estamos ainda muito apegados à matéria e também ao imediatismo, e às vezes nós passamos por certas dificuldades e não o que o Pai está enxergando, o que nós não vemos. Então, por isso, nós devemos, quando nós orarmos o Pai Nosso, vamos nos lembrar dessa parte e realmente internalizar com pedindo, né? Porque nós somos eternos pedintes, pedindo a Ele que realmente internalizemos essa, essa, esse, essa frase, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, para que a gente possa caminhar e realmente encontrar esse caminho de luz que Deus quer para a gente. E então ele diz aqui o seguinte:
Espíritas, isso aqui é tipo um preâmbulo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das orações, aquela última parte que tem várias orações para encarnados e desencarnados, oração dominical, oração para quem acaba de falecer, e assim para o anjo da guarda também, e assim por diante. Então, nós temos aqui o seguinte: espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Então, aqui ele está dando uma direção para que a gente possa fazer as nossas orações, não, como ele diz aqui, o que importa é o pensamento, é muito mais do que muitas palavras. Então, o importante é a conexão com o Pai, é a conexão com o Divino, com o Mestre, com a nossa Mãe Maria, para que a gente faça essa conexão, e isso que é a verdadeira oração, a verdadeira prece. E ele começa o texto aqui falando o seguinte: nas lides do cotidiano é, é imperioso recordes que a existência da Terra, na existência terrena, é a grande escola, porque a dor comparece à essência do aprendizado e o obstáculo é por lição. Então, ele quer nos trazer aqui, nesses primeiros parágrafos, que a Terra não é um lugar de passeio, é um lugar, nós já sabemos que aqui nós estamos, é um planeta de provas e expiações. Então, nós temos aqui diversas situações de dificuldades, de luta, né? Então, ele traz aqui para a gente esse enfoque. Então, não transformes, porém, a sua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio de tua própria renovação. Então, eu estava até conversando com a Ângela inicialmente na gravação dessa nossa reflexão sobre esses problemas. Às vezes, nós temos problemas sérios, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Então, uma série de empecilhos, uma série de obstáculos, né? E imprevistos também. E nós não podemos fazer disso, como ele diz aqui, não passa da sua rogativa, um problema para os outros. Por quê? Porque nem sempre os outros, de repente, têm mais problemas do que nós. Então, a reclamação também é algo que não é providencial. A reclamação, a revolta, né? E o falatório. Então, não é algo que vá proporcionar melhora para nada. Muito pelo contrário, eu acredito que vá trazer mais angústia, mais revolta, porque quanto mais você fala, nós devemos sempre, diante de uma situação difícil, como o texto aqui diz, ora e segue. Seguir com fé, seguir com esperança, seguir na confiança que a providência divina está sempre conosco, porque nós não estamos sozinhos nunca, né? Mesmo que estejamos sem nenhum encarnado por perto, mesmo que possamos bater a porta e a porta não se abre para a gente, mas, com certeza, nós temos o acompanhamento dos espíritos amigos, do nosso bom anjo guardião, que está sempre ao nosso alcance, ao nosso dispor,
né? Então, que bom, como Deus é maravilhoso. Então, esse presente que nós ganhamos assim que reencarnamos, de ter um anjo guardião, onde ele vai nos orientar, nos conduzir sempre, nos amparar sempre. Então, aqui ele diz o seguinte: não desfaleça, ora e segue adiante, rogando ao Senhor o auxílio, o conselho. Então, não é para a gente desfalecer, mesmo diante das dificuldades, não é para a gente desfalecer e nem reclamar e nem se revoltar nunca, mas pelo contrário, orar e seguir, seguir na confiança, rogando ao Senhor o amparo e, e o acompanhamento de nós. Aí ele tem outro exemplo, ele dá uma série de exemplos, que ele diz aqui: às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa. Mas às vezes a gente não encontra ninguém. Então, como eu disse anteriormente, quando às vezes a gente pode bater na porta e a porta não abre, não existe um encarnado para nos aliviar, para nos socorrer, mas nós temos o bom acompanhamento dos nossos anjos guardiões e dos nossos espíritos benevolentes. Então, o que é que precisa? Nós precisamos ter confiança, orar e seguir. Seguir sempre com confiança. Então, se nós não encontrarmos alguém, nós não devemos nos desesperar, nós não devemos achar que somos infelizes, porque nós não encontramos alguém para aliviar, para vir resolver o nosso problema. Então, aí ele disse assim: não te aflijas, nem te perturbes. Ora e segue adiante, orando ao Senhor o auxílio, sem sofrer e sem ferir. Então, porque às vezes a gente não encontra alguém que nos ajude, que nos tire daquele sofrimento, muitas vezes nós blasfemamos, né? Nós nos achamos assim, os piores dos piores. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, e lá se vem as queixas, os queixumes, os reclames. Mas, de acordo com o texto, de acordo com a orientação de Emmanuel, nós não devemos agir dessa forma, e sim rogar ao Pai o apoio, a solicitude, né? Ao Pai, a nossa Mãe Maria querida, que nos ampara. Eu sou assim, parceira, sou uma mariana fervorosa, porque nos meus obstáculos eu sempre conto com esse apoio maravilhoso, né? Então, aqui tem outro exemplo. Deste longo tempo de abnegação aos familiares, convictos de melhor carinho e repouso na época do cansaço. Então, aqui ele está falando o seguinte: que muitas vezes nós nos dedicamos a familiares, né? A familiares, muitas vezes a gente tem os pais, nossos pais, que nós nos dedicamos, que nós prestamos auxílio, mas nem sempre, eu vou ser bem sincera, não sei se os nossos filhos, os filhos de cada um, vão fazer o mesmo, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu quinhão. E muitas vezes, às vezes, a gente se dedica a alguém, ou algum familiar, ou irmão, ou irmã, e às vezes a gente não tem, no momento que a gente precisa, como ele está falando aqui, que no momento, às vezes, do repouso, que a gente esperava que receber isso de volta, a gente não conta. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos, como Jesus disse,
fazer o bem sem olhar a quem, e não esperar fazer o bem esperando retribuição. A mesma coisa, às vezes, é você fazer por ou pelo outro algum benefício, alguma ajuda e querer reconhecimento. Nem sempre, às vezes, esse reconhecimento vem. É claro que todos nós gostamos de reconhecimento, mas às vezes tem irmãos que ainda estão um pouco obscuros e às vezes a ingratidão aparece. Então ele diz aqui que também dessa forma nós devemos fazer o quê? Orar e seguir, sem reclamar, sem se decepcionar, sem se angustiar, sempre orar e seguir, porque nem sempre nós vamos ter o reconhecimento e nem a gratidão de todos. Então, nós também temos que ver que cada um está num patamar diferente, cada um está na sua evolução, e nem sempre aquele que a gente espera que faça a retribuição está ainda pronto para essa retribuição. Então, nem sempre ele está pronto para essa retribuição. Então, ora e segue adiante, orando ao Senhor, te auxilie a esperar sem exigir. Então, esperar, ele falou aqui anteriormente, é fazer o dever sem magoar, aqui fazer o dever sem exigir. Então, a gente se dá, se doar, mas não esperar recompensa, sem fazer o serviço, sem exigir a troca, né? O reconhecimento. Em todas as provações, ore e segue adiante. Ore rogando ao Senhor que te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te completam. Outro exemplo que ele nos traz aqui é sobre, ele fez, e se pedradas e humilhações te constituem o prato no momento que passa a hora e segue adiante. Então, também, às vezes, nós recebemos pedradas, humilhação, e ele diz aqui que, nesse momento, é preferível a gente silenciar, orar e seguir. E ele fala aqui também da criança, que ele compara que a criança brinca com a terra, fazendo brincadeiras, brincando, mas que quando crescer, quando chegar à maturidade, ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que trabalhar não só o trabalho braçal, mas também o trabalho íntimo, né? O trabalho moral, o trabalho de si, porque na criança tudo é brincadeira, tudo ele desenvolve um brinquedo, uma brincadeira, mas no momento da maturidade, ele vai ter que também trabalhar para se sustentar fisicamente, materialmente, mas também vai ter que trabalhar moralmente. E para fazer isso, precisa da oração, precisa da prece. Então, por esse texto aqui que Emmanuel nos trouxe, nós vemos que a importância da oração na nossa vida é algo assim que é imprescindível, porque a oração é que nos sustenta, a oração nos acalma, a oração nos enaltece, nos dá consolo, né? Quando a gente ora com fé, com confiança,
a gente sente aquele alívio, sente aquele bem-estar na nossa vida, né? Ou seja, a aflição que às vezes nós passamos por qualquer desses exemplos que Emmanuel trouxe para a gente, seja por uma situação difícil, seja por uma ingratidão, seja por uma ofensa, quando a gente ora, a gente está naquele sofrimento e ora, a gente ganha força, ganha coragem, ganha consolo. Por quê? Porque no momento que a gente está orando, nós estamos nos conectando com o Pai, nós estamos nos conectando com a espiritualidade maior, com os irmãos benevolentes. E todos eles vão nos ajudar, vão vir ao nosso favor, dando força, dando coragem, aliviando os nossos sentimentos, para que a gente possa realmente edificar os nossos sentimentos, as nossas sombras, também vencer as nossas sombras, os nossos percalços e as nossas agonias também. E aí a gente vai caminhando, orando e seguindo sempre, indo para frente e com certeza galgando patamares bem mais elevados espiritualmente. E Emmanuel encerra aqui onde ele diz o seguinte: então, dito isso, que nós vamos, a comparação de criança para o adulto, que vai também ter que crescer espiritualmente, ele diz o seguinte: isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Então, sem Deus, nada funciona. Então, Deus é a força do tempo e o tempo é a força de Deus. Então, nós precisamos orar, aprender a orar, aprender a fazer a vontade do Pai, assim na terra como nos céus, para que realmente Deus esteja sempre conosco e devotando, enviando bons espíritos para que nos auxilie e nos faça caminhar, porque a vida nossa é caminhar para frente, é o que Ele quer, é o que o Pai quer que nós façamos, que nós caminhemos, que nós avancemos, que nós realmente trabalhamos para evoluir sempre, sempre, sempre. Então, essa é a mensagem da noite de hoje. Eu agradeço bastante essa oportunidade. Para mim, assim, um privilégio e uma gratidão muito grande estar podendo conviver essas e partilhar, né, desse momento com todos vocês. Então, uma boa noite, um cheiro, um beijo no coração de todos. Gratidão. Agradecemos a reflexão trazida por nossa irmã Neide. Gratidão, minha irmã, que Jesus te abençoe, que possamos refletir e exercitar cada vez mais a oração, seguindo, orando e seguindo, na certeza de que está tudo certo. Deus está no controle de tudo, nos ajudando, mas que precisamos nos conectarmos, né? E a conexão é através da oração. E vamos seguir orando, vamos passar para o nosso atendimento espiritual, convidando vocês, mais uma vez, a sentar comodamente, a se colocar numa posição de receptividade, fechando os olhos, procurando fazer o exercício da respiração, sentir o ar entrando e saindo, orando, fazendo essa conexão com o alto,
3 atendentes que já estão desde cedo, no momento que você sintoniza no nosso canal, eles já estão a postos. E eles, nesse momento, vão chegando mais próximos a nós. Inspire profundamente e vá soltando o ar bem lentamente. Inspire mais uma vez, outra vez, vá sentindo o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Coloque as mãos espalmadas para cima. A água, não podemos esquecer, essa água que nós pedimos, uma garrafinha, um copo d'água, ela vai ser fluidificada conforme as nossas necessidades. Vamos abrir o nosso campo energético para que os irmãos possam adentrar e realizar o trabalho do atendimento espiritual. Para isso, ore, respire, sinta a sua presença. Inspire profundamente pelo nariz, solte o ar. Se concentre no momento. Esse momento é seu. É o seu tratamento, é o seu atendimento. Se concentre nesse trabalho que os irmãos realizam com tanta seriedade, com tanto amor. E eles iniciam o passe espiritual, limpando a nossa psicosfera, limpando o nosso campo energético, nossos corpos, físico e extrafísico, retirando todas as negatividades, cansaço, tudo que não nos faz bem. E nós podemos colaborar com esse passe orando, se concentrando, se entregando ao momento. Inspire profundamente. Inspire paz. Inspire saúde. Ao colocar o ar para fora, mentalize que está sendo retirado tudo que não está te fazendo bem. Todo o cansaço, todas as negatividades sendo limpas, sendo retiradas. E os irmãos, depois dessa limpeza, eles colocam todas as poeirinhas da Mãe Gaia na terra. E agora eles vão iniciar a doação de energia, trazendo do cosmos energias de luz, de saúde, de paz. E conforme a nossa necessidade, eles vão derramando sobre nós, no topo da nossa cabeça, no nosso chakra coronário, chuva de bênçãos, chuva de energias que vão sendo distribuídas por cada ponto energético presente no nosso corpo físico e extrafísico. Nosso corpo vai se acendendo como um pisca-pisca de uma árvore de Natal, acendendo todas as lâmpadas. Essas lâmpadas são os nossos pontos energéticos, sendo iluminados. Inspire profundamente. Inspire mais uma vez. Como diz na oração, nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança.
Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Cada ponto energético, cada órgão, cada célula do nosso corpo vai sendo iluminada. Inspire a paz. Inspire saúde. Inspire harmonia. Nada te perturbe. Você é luz. Você é paz. Inspire mais uma vez, enquanto os irmãos vão terminando o trabalho de doação de energia. Essa energia de luz trazida pelos irmãos vai se expandindo pelo cômodo onde você está. Vai se expandindo pelos cômodos do seu lar. Sinta-se em paz. E eles encerram o trabalho. E nós, agradecidos e agradecidas, dizemos o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos dê a força da força para seguirmos em frente, sempre orando, confiando e seguindo. Muita paz e até a próxima.